Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um momento aqui que a gente compartilha temas do bem-estar corporativo, temas que a gente sabe que são muito relevantes aí para o dia a dia de todas as pessoas, das empresas. E hoje a gente está muito feliz, eu e a Jana aqui, de receber duas queridas, duas mulheres assim que são maravilhosas, que para nós são grandes inspirações, que já atuam no bem-estar corporativo há bastante tempo e estão sempre atualizadas, trazendo sempre novidades, ferramentas muito incríveis, bacanas. Eu já tive a oportunidade de conhecer de perto o trabalho delas, então hoje a gente está muito feliz mesmo de recebê-las e trocar essa ideia, falando aqui do tema para além da MR1. E antes da gente entrar nesse tema, eu queria que a Val e a Cis se apresentassem aqui também para vocês, para quem não conhece, né, a Simbólica, e as meninas também possam conhecer um pouquinho mais aí sobre elas. Bom, é a gente que agradece, vocês são queridas, né? Bruna, que a gente conhece um pouquinho mais, Jana chegando junto aqui também no nosso coração. E que trabalho lindo vocês têm feito, né, com o Wellbeing Now. Então, nossa gratidão de estar aqui com vocês, que também são muito inspiradoras aqui, né? A gente sempre fala que a vida não cabe num currículo Lattes, né? Então, o que nós somos? Pesquisadoras da vida, né? Tendo algumas formações. Mas a nossa base é a psicologia clássica, né? Onde tudo começou, na Unesp, em Bauru. E abraçamos a psicologia positiva e seus expoentes aí para dar conta, talvez, de uma reinvenção do que vai ser essa vida em busca desse bem-estar integral que a gente sempre fala, ou essa tal felicidade que a gente diz que felicidade é realidade, né? Então, é saber lidar com isso. No ambiente corporativo, a Simbólica está há quase 30 anos, né? E o nosso foco também, como foi, desenvolvimento de vidas, né? E aí vai, lideranças, equipes, clima organizacional, cultura. Então, a gente foi passando aí por diferentes experiências com clientes de diferentes segmentos, diferentes tamanhos. E a gente foi, de uma certa forma, construindo acho que algo que a gente diz assim, que é um jeito de fazer acontecer, né? Longe de ter uma metodologia só, né? A gente vai emprestando diferentes metodologias para que, de fato, faça acontecer o que é de melhor que todos nós estamos em busca para as nossas vidas, né? E, logicamente, aí na vida profissional, que a gente empresta um tiquinho da nossa vida. Acho que é isso, profissionalmente falando. Si, quer dar uma boa noite? Sim. Então, boa noite, bom dia ou boa tarde, né, para todo mundo que está aqui, né, essas duas pessoas também, a Jana e a Bruna, né, que nos convidaram para poder criar esse espaço de troca, de aprendizado, de reflexão, né, de perguntas, de incômodos, né, anseios. Então, eu também estou muito feliz e espero, né, que a gente possa realmente tornar esse espaço assim de troca e, de alguma forma, poder contribuir com a nossa perspectiva, a nossa experiência, né, a nossa bagagem aí, vindo, né, dessa trajetória, né, que é falar de pessoas e organizações, né, e agora num tema totalmente, né, relevante, importante, necessário, complexo, que é falar de saúde mental, né? Então, bora lá, vamos ver como é que vai seguir aqui o nosso bate-papo. Tá no mudo, Jana. Eu estou muito feliz com a presença de vocês. A gente já enamorava vocês logo no comecinho do nosso projeto. Então, vocês são como uma referência aqui para mim e para a Bru. Então, a gente está realmente muito feliz. Então, vamos começar. Afinal de contas, maio está chegando
NR1 na porta das empresas, tem muita gente assim, e agora o que eu faço? Né? Então, conta aqui um pouco para a gente por que as empresas elas deveriam olhar para além da NR1, né? Como que evitar que isso apenas seja um checklist, e uma norma, né? Que está sendo bem taxado dessa forma atualmente. O que vocês podem pontuar aqui para a gente? Bom, assim, a gente até pensa assim, né? O pessoal que acompanha o Webinar deve ser um pessoal muito já bem informado, sabe, Jana? Mas vamos traduzir um pouquinho, né? Afinal, o que é essa sopa de letrinhas, né? O que são essas NRs? Eu acho importante para o público também entender, né? A N normativa reguladora 1, né? A mãe de todas, né? Que a gente fala, eu tenho um irmão que é engenheiro de segurança do trabalho, e aí ele fala, ó, lá vem, né? Ela dá conta da NR3, da NR5, da 6, da 7, da 9, da 12, da 18, da 20. Ele foi falando a sopa de NRs, né? Que a NR1 veio para ajudar a normatizar, né? De uma certa forma, essas obrigações, esses direitos muito ligados aos acidentes e às doenças ocupacionais, né? E o que é curioso é que ela é de 1978, então ela também já é quase aí uma cinquentona, né? E ela vem, de uma certa forma, para garantir, né, junto com todos esses cumprimentos e essas obrigações, mas ela se chega um pouquinho aqui do nosso papo, né, falando um pouco além dessa NR1, que agora a hora que ela encontra, né, uma brecha aí para a gente colocar, né, essa saúde mental, no caso, os riscos psicossociais aqui em questão, né? E só por curiosidade, essa a NR1, né, ela já passou por algumas revisões. Me parece que foram 4 aí ao longo desses quase 50 anos, né? E o último foi agora, em agosto do ano passado, né? Quando, então, estudados aí por toda uma comissão, né? De pessoal de segurança da saúde, um pessoal também focado em bem-estar, algumas pessoas do sindicato, enfim, todo o stakeholders para aproximar cada vez mais, né, a NR1 para incluir esses riscos psicossociais, né, no tal do PGR, né, que é o Programa de Gerenciamento de Risco que toda empresa precisa ter. Então, eu acho bacana a gente dar esse contexto, né, porque agora a gente começa a entender para que falar desses riscos psicossociais? Então, a NR1 vai indo além, porque agora ela põe na mesa, talvez aquilo que sempre o mundo do trabalho teve um certo medo de mapear, né? Que é a sobrecarga de tarefa, que é a pressão excessiva e que é essa falta de apoio emocional. Então, é a hora de descortinar um pouco, né, isso que, de certa forma, chega, né, a bater nas empresas para dizer, ó, tem alguma coisa errada aí acontecendo, né, que a gente não está dando conta. E onde vai se ver isso, né? Nas perícias do INSS, né, e aí sim, vamos pela dor. Então, número de afastamento, né, por causa de todas as perdas de produtividade que a gente está vivendo, né, desses afastamentos por burnout, por depressão, pelas doenças, vamos chamar assim, né, os transtornos psicológicos, né, e lógico que isso vai pesando no bolso, né, então as NRs atuam pela dor porque implica em multas, né? E são multas muito expressivas. Mas ela também vai abrindo aí algo que a gente pode entender que é uma super brecha para a hora da gente agir, né? Que são os tais, né, dos fatores psicossociais, desse mapeamento, né? E aí a relevância de saber mapear muito bem esses riscos, né? Que a Cia até pode abrir um pouquinho mais aqui para a gente.
E eu vou complementar, Jana, um pouco essa pergunta, né? Porque ir além da NR1 é um convite de ir além desse checklist, né? Que a Val comentou. Então, vai passar por ele, sim, mas ele vai além, né? Então, é uma oportunidade diante desse contexto grande que a gente está vivendo, de índices, indicadores que envolvem saúde mental, né? Falando aí de depressão, ansiedade, né? O próprio tema, né, da síndrome de burnout, que hoje, né, faz parte, né, e foi incluída aí no CID, né? Como uma das doenças voltadas para o trabalho, né? Então, todo esse contexto impulsionou para que a gente possa, sim, ir além, né, desse checklist. E eu quero muito trazer, né, e abrir qual é a amplitude que isso pode ter, né? Então, quando a gente fala desses fatores psicossociais, a gente está falando do que, afinal, né? Qual é a abrangência disso, né? E que perspectiva isso traz para nós? Então, aqui a gente vai estar falando, sim, sobre sobrecarga de tarefa, né? Seja ela uma sobrecarga quantitativa, seja uma sobrecarga mental, emocional, né? A tal jornada excessiva, né? De trabalho, de exigência, de pressão, a falta de apoio emocional, as relações interpessoais no sentido da falta de apoio e suporte social, né? Então, essa dinâmica das equipes no ambiente organizacional, as novas tecnologias, a falta de autonomia, né? O estilo de liderança trazendo uma baixa ou má gestão dessas lideranças, a falta de clareza de papéis e responsabilidades, a questão da comunicação com a falta do feedback e até o tema do assédio, né? Então, olha a abrangência que a gente traz quando a gente fala desses fatores psicossociais. Mas acho que o que fica, né, dos incômodos que eu trouxe, né? Bom, mas será que isso por si só já traz um risco, né? Esses fatores trazem já riscos psicossociais. Então, eu quero muito destacar aqui que isso depende de 3 aspectos: da intensidade com que esses fatores estão acontecendo, da frequência e da permanência desses fatores, né? E o quanto eles estão ligados tanto à organização como um todo, quanto ao ambiente de trabalho. E aí, né, para a gente poder fechar aqui esse tema, né, e mostrar o quanto isso vai além, porque os impactos que esses riscos podem trazer para o indivíduo, né, os impactos negativos que trazem, envolve tristeza, insegurança, esgotamento físico e mental, né, e para a organização, como não poderia deixar de ser, né, os índices, indicadores de absenteísmo e presenteísmo, afastamento, produtividade, o clima organizacional. Então, com certeza, né, pela nossa prática, do que a gente tem visto, né, a gente, né, é um grande convite de ir além, sim, desse checklist, né? Mesmo as empresas ainda menos conscientes, né, elas podem estar focadas, além de não receber multas pelo não cumprimento da NR1, né? E um convite para as empresas mais conscientes de compreenderem, né, que a saúde mental ela vai requerer esse olhar mais ampliado, né? Afinal de contas, todos nós estamos sendo convidados e provocados a repensar, né, o nosso processo de trabalho e não ser apenas um checklist a ser cumprido e ticado, né? Mas que possa ser mesmo algo de impacto, que traga um diferencial para as pessoas nas organizações, né? Que compõem essas ações remediativas, protetivas ou preventivas, tornando com isso uma oportunidade das empresas serem essas organizações positivas, resilientes e saudáveis.
Maravilhosas. Obrigada por esse esclarecimento, assim, e eu acho que vocês falando me lembrou um pouco do momento da pandemia, né? Como a pandemia impulsionou todo mundo a olhar para esse tema, parece que a NR1 está impulsionando para a gente ir ainda mais profundo numa camada além, né? Digamos assim. Mas realmente é uma ótima oportunidade, né? Para a gente ver essa situação até de uma forma mais preventiva, né? Então, quando a gente fala de afastamento, uso do plano de saúde, todas essas coisas, a gente vê a ponta lá do iceberg, quando tudo já está instalado, né? Quando, já aconteceu. E aí, a gente olhar para o mapeamento do NR1 muito bem feito, aí como vocês colocaram também, nos ajuda a prevenir, que eu acho que no final das contas é o que a gente quer, né? A gente não quer chegar nesse ponto do fator crítico, a gente quer realmente atuar antes. Então, olha a oportunidade que a gente tem de visualizar isso que antes parecia tão abstrato, né? Agora a gente está encontrando formas de deixar isso mais tangível e que a gente consiga acessar essa informação das pessoas também, que nem sempre foi um lugar, o trabalho é um lugar que as pessoas se sentem confortáveis para falar sobre esse tipo de situação. Então, acho que é uma baita oportunidade para aproveitar de fato, né? Que as empresas possam olhar isso de uma forma muito séria, responsável e realmente trazer ações que sejam efetivas para conseguir manter uma força de trabalho aí saudável, né? E aí, quando a gente fala de fazer esse mapeamento, né? E nesse mapeamento a gente sabe que existem hoje várias formas de serem feitas isso, tem alguns questionários possíveis que podem ser aplicados. Eu estive num evento aí recentemente também que eles estão, né, a própria norma, eles estão pensando numa forma do como, né, pode ser feito isso, então a gente está esperando ainda essa definição de como isso pode ser abordado dentro das empresas, mas o fato é, quando a gente levantar esses riscos, né, a gente visualizar agora este cenário das pessoas, pode ser que a gente vai se deparar com um cenário ali, uma complexidade de identificar se o que a gente levantou ali, de fato é proveniente realmente do trabalho, ou se, de repente, é algo mais inerente àquele indivíduo, né? Vocês veem esse desafio, vocês acham que existe essa necessidade de diferenciar o que de fato são fatores pessoais, aqueles que são inerentes ao trabalho, a gente deveria focar no que é do trabalho, a gente deveria aproveitar isso para olhar de uma forma mais ampla, como que vocês enxergam esse tema? Então, é muito complexo, né? Essa é uma pergunta, diria, capciosa, ela é complexa, né? Mas se a gente estudar a dinâmica, né, dessa psicodinâmica do trabalho, e aí eu adoro, né, o Christopher Dejus, né, o meu TCC lá em 2007 ainda, né, quando eu fiz o MBA na FIA, a gente já falava sobre a importância de olhar muito essa nossa relação de trabalho. O Dejur é muito pessimista, né? Porque ele fala assim, ó, sempre ao se falar de trabalho vai ter sofrimento ou vai ter adoecimento. Por quê? Né? Porque a gente está cercado, às vezes, de insegurança, de vulnerabilidade, né? De competitividade e alguns segmentos, né? Ainda muito mais, né? Então, é como se Dejur falasse assim, você sempre vai adoecer no trabalho, não tem por onde, né? Nessa dinâmica que a gente vive do trabalho, né? E aí vem, então tá, eu estou adoecendo por causa do trabalho ou eu estou adoecendo por questões de vida, né? Agora, cara, eu empresto, né, na minha fase produtiva, eu empresto de 8 a 10, 12 horas da minha vida ali no trabalho. Então, tá na hora de talvez, como você está dizendo, né, Bruna? Talvez a gente tentar, vamos tentar separar um pouquinho as coisas, né? Assim, o que é que de fato esse trabalho está adoecendo, né? Eu gosto muito quando a Simone fala dos fatores, porque assim é a frequência, a incidência de que isso está acontecendo. Sobrecarga vai ter, mas quanto dessa sobrecarga está acontecendo? Então, começar a separar essas coisas. Ela é interessantíssima, porque vai dando, sim, a possibilidade de saber o que é do trabalho, o que é do indivíduo, né? Que muitas vezes já está adoecido pelo próprio mundo que ele vive, né?
Então, quando a gente citou um pouco, né, de todo aquele checklist, né, que o pessoal de SSO, enfim, o pessoal de segurança do trabalho faz genialmente, né? Quando faz genialmente, a gente quer acreditar que faz genialmente, sem maquiar tudo isso, sabe? Eles vão provendo uma série de documentos, sabe? De planilhas, de auditorias, de políticas, pelo menos escritas ali para, olha, vamos fazer valer, né, essa política, os registros junto à medicina do trabalho. Então, assim, a gente vai conseguindo elencar todo um trabalho, e a gente teve até um cliente que fez isso genialmente, assim, conseguindo mapear exatamente, olha, isso é da atividade, isso é, né, estressa pela atividade em si mesmo, né? Então, quando a gente começa a deixar isso tudo muito claro, né, assegurando, sem maquiagem, aí a gente agora abre, vejam vocês, depois de quase 50 anos, a gente abre agora para falar, e você, indivíduo, né? Então, Bruna, assim, a Simbólica, de uma certa forma, já fazia um pouco essa averiguação, antes da NR1, né? Agora, a partir de 25 de maio, né? Exigir. Mas a gente já começava a fazer algumas escalas, né? Porque era muito importante entender o quão adoecido a pessoa já estava ou está pelo trabalho, né? Então, com o uso de algumas escalas, a gente pode citar algumas aqui, né? O nível de satisfação da vida, o PANAS, né? Que é de afetos positivos e negativos, a própria avaliação de qualidade de vida, aquele maravilhoso da OMS, né? Que é o de qualidade de vida, né? Esse super extenso, super bem detalhado, o de resiliência. Então, essas escalas vão contando alguma coisa da pessoa, do indivíduo. Somado a isso, a gente também começa a olhar as práticas e políticas de saúde mental, que até então a ANR nem olhava tanto, porque ela olhava muito mais para aquelas condições de ergonomia ou biológicas, né? Enfim, dos aspectos mais do acidente de trabalho. Então, olha que bacana agora, vem para olhar também como que está o assédio. Tem canais confiáveis de denúncia? Como que está essa jornada? Como que está a percepção dessa jornada e todo esse buchicho que está dando aí do volta agora, né, para o escritório? Quanto esses benefícios estão, de fato, atendendo enfim, aquele público, né, aquele segmento, né? A gente está diante de um cliente que ele se deu conta que a maioria é geração Z, os benefícios estavam muito fora do que eles estavam oferecendo, eles estavam oferecendo tipo a geração baby boomer. Então, assim, né, vamos começar a entender, né, que cultura é essa e como é que está acontecendo aqui. Os modelos de liderança, como a Simone falou, né, as lideranças muitas vezes ainda muito despreparadas, os próprios programas, né, que agora começou também outro buchicho, né, os programas de diversidade, equidade e inclusão, o quanto as minorias estão sendo, de fato, representadas dentro dessa cultura. Então, quando a gente... E também mencionando aqui a escala BAT, né, que é o assessment, né, de burnout. Então, quando a gente olha para isso é um bom diagnóstico. E isso a gente está conseguindo, essa pessoa está acontecendo isso, e isso está acontecendo no trabalho. Isso vai criando, né, talvez assim, tirando as nuances que parece que tudo é ali do trabalho. De novo, eu volto para aquilo, né? Vamos estudar melhor as correlações desse absenteísmo e dessa rotatividade que está acontecendo? Que áreas são essas? Que perfil é esse que está acontecendo? Vamos fazer grupos focais? Né? Você mesmo colocou também, né, Bruna? Às vezes as pessoas não se sentem à vontade para colocar o que, de fato, ali no trabalho hoje está, de uma certa forma, pressionando, adoecendo. Mas talvez num grupo focal
né, com uma segurança estabelecida, ela possa conseguir se expressar em círculos de conversa, né? E principalmente quando a gente também começa a capacitar o letramento das lideranças em saúde mental e emocional. Porque pela observação, os líderes começam opa, pera lá, tem alguma coisa aqui essas interações tão negativas desse colaborador, tem alguma coisa aqui nesse nível de estresse descomedido aqui que ele está dando nas reuniões. Então, a gente começa a criar, né, todo um diagnóstico que aí sim faz sentido a gente ir tirando. Isso é da empresa, isso pode ser só do indivíduo. Volto sempre àquilo que a Simone traz. Como que é a frequência disso, né? Como que é a incidência disso? Senão a gente vai achar que qualquer coisa é sempre culpa do trabalho, né? E a gente tem, assim, um modelo, né, que nos ajuda muito a ir ajudando as empresas também a entenderem, né, o que é do indivíduo e o que é do trabalho, né? Que é como a gente vai encarando isso, né, Si? Então, eu vou pegar aí, né? Vocês estão vendo que a gente está tentando desdobrar, né? Todas essas perguntas, né? Complementando, né? Então, se sim, a gente tem como mapear, né? Diagnosticar do ponto de vista quantitativo e qualitativo, né? Comportamentos organizacionais dos indivíduos que nos sinalizam, né, essa criticidade em relação aos fatores psicossociais. E também, né, olhar para as práticas, né, que a Val reforçou mesmo, né, porque para a organização cabe as práticas e políticas de saúde mental. O quanto tem, o quanto não, o quanto atende, o quanto não atende, o quanto está adequado ou não, né? Então, se vocês permitirem, assim, eu quero trazer e compartilhar com vocês, né, quando, Bruna, você faz, né, essa parte da pergunta, assim, como que a gente encara esse desafio, né? Então, tem um modelo que eu sou apaixonada, que eu tenho me dedicado a estudar bastante, que desde quando eu ouvi falar, inclusive lá no Congresso Científico de Psicologia Positiva, né, que também trabalha, né, voltado para engajamento dentro das organizações, né? Então, pesquisas voltadas como eu aumento o engajamento, que é o oposto do burnout, né? Que é o oposto do esgotamento, né? Então, é o modelo JDR. Não sei se vocês já ouviram falar, acredito que sim, né? Já talvez até estudaram sobre isso, né? Mas que é um modelo de demandas e recursos. E quanto mais eu olho para esse modelo, mais aderência, sabe, gente? Assim, a gente aqui na Simbólica, conversando com a Val, a gente estudando, aprofundando, a gente vê o quanto tem de aderência a toda essa proposta que a NR1 nos convida a avançar e a exercer, né? Por quê? Porque o modelo JDR ele foi estudado, né, como um indicador de saúde e bem-estar laboral, atuando como um fator de proteção psicossocial. Então, se eu quero de verdade trabalhar num foco mais preventivo e protetivo, eu preciso, sabe? É um convite, é quase um apelo assim, para que as organizações olhem para os modelos disponíveis para a gente poder implementar esses modelos como fator de proteção psicossocial. E eu vou tentar, assim, muito rapidamente, né, explicar para nós aqui, e também para quem está aí nos ouvindo, né, que esse modelo, ele foi, como eu disse, né, elaborado para uma pesquisa de bem-estar no trabalho. Pronto, só aí ele já justifica, né, a NR1, todo esse fator psicossocial, mapeamento dos riscos, né? Porque, como eu disse, ele traz dois polos, né? Então, o polo do engajamento de um lado, que é o que a gente quer, que é o que a gente busca, né? Então, significado no trabalho, engajamento, envolvimento, né? Vigor, prontidão para, né, concentração. E, por outro lado, no oposto, a exaustão, o esgotamento, né? O que hoje a gente denomina aí o burnout.
E esse modelo ele tem dois pilares, né? Que dependendo de como eles pensa numa balança, sabe? Então, dependendo do que pende para um lado ou para o outro, ele vai levar ou para o engajamento ou para o esgotamento, né? Que são as demandas e os recursos. E olha que bacana, que o próprio modelo também foi evoluindo, né? Porque ele convida e diz que a gente precisa primeiro identificar quais são as nossas demandas. O que não deixa de ser olhar para esses fatores psicossociais, né? Então, a minha demanda hoje passa por uma rotina muito forte de tarefas, eu tenho dificuldade de executar minha tarefa, falta gente, tem um déficit de pessoas, né, de headcount, tem sobrecarga, eu estou vivendo processos de metas de crescimento e expansão, né, e muitas organizações estão vivendo isso, né, enfim, então eu tenho diferentes demandas. E a questão é o impacto que essas demandas trazem para mim. Então, ponto crucial é saber que essas demandas elas podem me impulsionar e me levar para um lugar de aprendizado, crescimento, sabe? De evolução, de adquirir novas habilidades, novos aprendizados, novas perspectivas, inclusive de vida. Então, pronto, eu já sei que isso vai me levar para o engajamento. Mas dependendo de como essa demanda eu percebo, ou a intensidade, ou a frequência, ou a permanência delas, ela pode me consumir muito tempo, pode levar um desgaste, né? Pode gerar ansiedade, pode gerar uma falta de significado, pode gerar conflitos também na equipe, com as pessoas, né? Pode ter ambiguidade de papéis e responsabilidades, e provavelmente vai me levar para o outro pêndulo, né, da balança, que é o esgotamento. E olha que interessante. O que a gente faz? Beleza, eu identifico as demandas, elas estão aí, eu não tenho controle sobre elas. Esse é o ponto. Aonde é que a gente começa a ter controle? E por isso faz sentido todo esse direcionamento da NR1. É olhar para os recursos. Isso eu posso atuar. Recursos individuais, e a gente volta naquele teu ponto, né, para trazer o que é do indivíduo, e recursos organizacionais da empresa. Então, qual a capacidade que a gente tem de desenvolver os recursos individuais, né? E aí eu estou falando, né, da minha própria saúde física, eu estou falando da minha autoconfiança, da minha flexibilidade, adaptação, a qualidade da minha comunicação, né, as emoções, como eu lido, né, essa inteligência emocional, essa minha experiência, meu conhecimento, e, por outro lado, os recursos de trabalho, né? Que é isso, que está na responsabilidade das práticas organizacionais, né? Com a clareza de papel e responsabilidade, autonomia, a disponibilização de tecnologias, né? A segurança e um bom ambiente de trabalho, um feedback construtivo, o suporte da equipe, das pessoas e dos líderes. Então, é um modelo que nos apoia muito a dar conta desse desafio. E eu fecho dizendo isso, né? E quero trazer, né? Se para vocês também faz sentido, né? Que quando as demandas naquela balança, sabe, elas são maiores do que os recursos, o foco de atuação é prevenção, focado nos recursos. E quando as demandas estão equilibradas com os recursos, o foco é a otimização, sabe? É a potencialização disso no máximo, né? Que na psicologia positiva a gente fala, né, desse desenvolvimento, desse florescimento, né? Então, eu fecho com essa frase e também quero ouvir de vocês se faz sentido, né? Se só eu que sou essa entusiasta, assim, desse modelo, né? Olha, faz muito sentido. E o que você está trazendo aqui, eu quero comentar muito rápido, que é um ouro, gente. Eu acho que isso é ouro, de verdade, porque também foi TCC da minha pós de psicologia positiva, eu falei de JDR, Job Crafting. São duas ferramentas maravilhosas para esse tipo de desafio. E eu dou uma dica adicional. Tem um vídeo no YouTube da Simone falando sobre o JDR, porque a gente tem pouquíssimo material em português falando disso. E nas minhas pesquisas todas tem um vídeo seu, Simone, no YouTube, falando disso, que a gente pode até deixar o link depois para a galera aqui embaixo também, na descrição do vídeo.
que explica mais essa dinâmica. E é uma ferramenta extremamente valiosa mesmo, assim, a gente olhar não só para, putz, tem muita demanda, a gente tem que contratar mais gente, às vezes não é isso, né? E a gente está vendo agora a oportunidade, inclusive, da própria inteligência artificial de otimizar muito muito as demandas, né? E ser um recurso potente para, de fato, atuar no tema de sobrecarga de trabalho, por exemplo, né? Como que a gente usa ela como um recurso potente que tem, e as empresas funcionam esse recurso para a gente poder equilibrar as demandas aí. Então, eu sou uma super entusiasta, eu amo esse tema, obrigada por trazer, e de novo, eu acho que isso é ouro, são poucas pessoas que têm esse conhecimento, então, gente, assim, aproveitem, explorem, né, tem pessoas aqui que já conhecem bastante, né, e acho que é uma ótima oportunidade mesmo para olhar de um olhar diferenciado e bem além da própria NR1. É isso, e tem né, tem um termo que eles falam, sabe, que eu também, para mim, faz muito sentido, né, que é criar estratégias de recuperação, sabe? Porque a questão não é a gente vai ter demanda, a gente vai ter o estresse, né? E ele é positivo. Não está aí a questão. O ponto não é esse. O crítico não está aí, né? O crítico é que quando eu vejo que isso extrapolou em termos de intensidade, frequência e permanência, quais são as estratégias de recuperação que a gente pode criar, tanto no âmbito do indivíduo, quanto da liderança, quanto da equipe, quanto da organização, quanto do mundo, né? Porque hoje falar de saúde mental é um tema global, né? Então, que estratégias de recuperação são essas? E eu acho que depois, daqui a um tempo, a gente volta para trazer aí diferentes caminhos e estratégias de recuperação que a gente vai experimentar e aprender e consolidar ao longo do tempo. Tá fechado. Tá fechado, Jana? Eu desligo para não ter som. Nossa, eu tô aqui assim, ó, só muito feliz aqui com o papo de vocês. E o que me veio aqui, quando a gente fala de liderança, sobre letramento, e a gente fala do indivíduo, que tem essa possibilidade da NR1 agora de trazer, de amplificar melhor essa temática, e, na verdade, também aprofundar, eu queria entender aqui o que vocês imaginam em questão de responsabilidade do indivíduo nessa construção, né? Então, a gente tá consolidando, assim, como uma responsabilidade, uma pergunta bem, né? A responsabilidade para a empresa, e aí a gente vai construir o indivíduo passivo, né? Então, ele recebe aqui da empresa o que a empresa vai me dar de informação, que eu vou acessar aqui na parte de letramento de educação, e a responsabilidade é da empresa, né? E o que é responsabilidade do indivíduo, como construção, que a Ci falou, de construção como pessoa de autodesenvolvimento, e vai reaplicar isso dentro da organização onde ele está. Então, nessa balança, como que vocês enxergam isso agora? Eu acredito, assim, muito conforme a IA vai avançando, a gente vai avançando também em necessidades de se autodesenvolvimento. Então, queria, não sei se é uma pergunta só, mas é um mix de coisas aqui de informação. Queria ver como que vocês sentem isso em relação a isso tudo que está desdobrando. Eu acho que a Simone terminou, assim, né, a questão anterior muito bem, né? O que a gente está vivendo é um problema coletivo, né? Saúde mental é plural, né? É multifatorial, é coletivo. E essa conta não é da empresa. Eu pode depois assim pegar e a conta de saúde mental não é da empresa. A conta de saúde mental é de um planeta que está vivendo uma pressão que ele não está aguentando. É de mundo, né? De novo, eu volto para aquela conta. De 8 a 10, 12 horas, a gente se dedica, né, a um trabalho, enfim. Então, quando a gente olha para isso e a gente vê um mundo que está adoecido,
A gente olha 5 gerações juntas dentro do trabalho, cara, né? Tentando se entender. A gente vê líderes ainda, né, adoecidos, porque não dão conta dessa pressão, como a gente falou, não dão conta das 5 gerações juntas, né? Quando a gente olha a infoxicação que a gente vive, né? É muita informação, não dá, não estamos sempre desatualizados. A IA batendo, de uma certa forma, nos ajudando, mas de certa forma temendo, né? Então, acho que eu tô aqui gastando uma série de qualificações para a gente falar do tal do mundo Bunny, do mundo VUCA, né? Enfim, é isso que a gente vive. Então, quando a gente olha para esse cenário e a gente se dá conta que essa autoconsciência, ela, de novo, ela passa pela empresa, a empresa está sendo um catalisador de fazer a sua tarefa de casa. Então, de novo, NR1, depois de quase 50 anos, traz para a mesa o que adoece a gente no trabalho, em fatores psicossociais, bacana, demorou 50 anos, mas trouxe, né? E aí vem a empresa fazendo todo o seu trabalho, trabalhos maravilhosos que a gente está vendo, assim, de acontecer mesmo em alguns dos nossos clientes, outros que a gente vê aqui na literatura, outros só fachada e pegando a onda, né, no Chief Happiness Officer e tudo é felicidade, e infelizmente, né, porque é uma baita ferramenta, é um posicionamento que as empresas, né, promotoras da saúde mental, aquelas que querem daqui a pouco galgar mais essa certificação, poderia se valer muito dela. Então, tem coisa boa aí. Agora, sim, disso tudo, se a autoconsciência não valer, Jana, sabe, é isso. Como todos os outros movimentos, né? Eu e a Simone, que já passamos aqui dos 50, cara, a gente viu muitos movimentos lindíssimos acontecer nas empresas e que não foram, né? Então, assim, a empresa está dando uma puta oportunidade da pessoa ter uma autoconsciência, se conectar a programas maravilhosos de bem-estar, e o cara não quer, e a pessoa não quer, e joga essa conta para a empresa. Então, assim, nós temos que, né, nós como empresa, sim, ofertar todo esse acesso a esse conhecimento, a esse, abre aspas, tratamento até, mas eu acho que é saber cobrar, não ter medo de cobrar também, tem que fazer a sua parte. Senão, sim, nós vamos ter uma série de pessoas passivas sempre achando que é pouco, o que está recebendo, sabe, e não se apropria, né? Tem uma tarefa de casa, de novo, por uma questão de mundo, que todo mundo está tendo que fazer, né? Que todo mundo tem que se, né? É uma autoconsciência, chame isso de terapia, chame isso do que você quiser, mas é um acesso à sua autoconsciência, né? E aqui na Simbólica a gente está assim pegando muito, muito de frente com os nossos clientes no seguinte sentido: ok educar o líder, mas nós temos que educar as equipes agora. Nós estamos com as pessoas criando esses ambientes que elas mesmas começam a ser tóxicas entre elas e quer depois levar a culpa, às vezes, para o líder, sabe? Esse apoio social, né, que é algo preciosíssimo dentro dos riscos, ele precisa começar a acontecer dentro das equipes, sabe? Então, assim, é o letal do letramento emocional, mas é o tal também de práticas que a própria equipe se autossustenta. Para de jogar a culpa lá no RH, para de jogar a conta no teu líder, cara. Vamos nós aqui, vamos fazer valer entre nós, equipe, o que pode melhorar essa nossa relação aqui dentro, né? Então, a gente está, assim, sabe, aproveitando para mostrar de novo, tirando as pessoas da passividade. Faça também aí a sua parte, porque a empresa também,
né, tá fazendo a dela, ou pela dor, que é a multa, ou pela consciência, como a Simone falou, que são as empresas aí que já estão indo para um outro nível, né? Ô, Val, só quero, assim, né, assim, selar um pouco essa sua fala, né, que quando você traz isso, né, do indivíduo, né, desse convite para ampliação dessa autoconsciência, é para uma prática, sabe, gente? É para um exercício, né, de autocuidado, né? Então, é isso, né? É o quanto você investe também no seu autocuidado, né? Em respeito e consideração a você, né? A essa saúde mais integral, né? A gente usa muito aqui na Simbólica, desculpa, o modelo do Tal Ben-Shahar, né? Onde ele propõe essas 5 dimensões do bem-estar e da felicidade, né? Nessa visão mais integral da saúde física, intelectual, emocional, relacional, né? E emocional, né? Então, e espiritual, né? Então, eu acho que é isso, sabe? Essa oportunidade, Val, que você está trazendo, né? Desse autocuidado, e para as equipes, que a gente chama de equipe dentro do ambiente corporativo, mas a gente pode chamar de comunidade, de bairro, né? No mundo que a gente está vivendo, sabe? Que é esse cuidado colaborativo, né? Então, se é autocuidado para a consciência do indivíduo, é esse cuidado colaborativo, né? Esse cuidado no padrão, né, das relações, do apoio, do suporte social, sabe? Da apreciação, né? Da compaixão, por que não, sabe? A gente promover isso dentro desse lugar coletivo, né? Que são as equipes dentro das organizações e são aí os bairros, as comunidades, né? Nesse ambiente mais ampliado, né? Da sociedade como um todo. Perfeito, gente. Mas isso dá pauta para um outro. Ixi, vai longe. E assim, está chegando bem no fim já. Eu queria fazer uma última pergunta, e aí depois a Jana tem a nossa pergunta tradicional no final. Mas eu só queria fazer uma pontuação muito importante que vocês trouxeram aqui mesmo, e aí é um paradoxo do que a gente ouve no bem-estar. Né? O ser humano é um ser integral, não dá para a gente separar a pessoa do trabalho e da vida pessoal. E nesse momento, é importante sim que a gente separe, né? Eu acho que a NR1 ela vem falando, olha, né, para olhar para a saúde mental é interessante que a gente olhe de forma separada, não que as coisas não estejam integradas, mas será que o trabalho é o lugar, é a raiz de que está adoecendo essa pessoa? Será que é fora? Né? Se for no trabalho, eu como empresa tenho condições de tornar esse lugar um fator mais protetivo para a saúde mental dessa pessoa, né? Mas também não deixar de olhar e falar, putz, por exemplo, o burnout, né? Putz, não é burnout, então tá. Então, uma pessoa que lide ali com o tema dela, porque não é uma doença ocupacional. Né? Como que a gente olha realmente, e como empresa, a gente assume também, não é interessante para ninguém que a gente tenha uma pessoa adoecida, então, como a gente pode olhar para além das fronteiras, e aí, por isso, além da NR1, a gente tem que olhar o risco psicossocial e olhar, com certeza, o nosso maior poder de atuação vai ser dentro da organização, mas como a gente apoia também as pessoas para além disso, né? E aí, então, minha última pergunta é como que, então, o bem-estar mental, ele pode deixar de ser algo mais isolado e se tornar um compromisso coletivo dentro das organizações? A gente deu uma fuçada no blog de vocês e a gente viu que você tem uma equação ali, né, que a gente achou interessantíssima. Então, se vocês puderem falar, agora vocês têm um desafio, porque a gente está bem no final, mas se puderem terminar com esse tema, seria bem bacana aqui. Tá. Eu vou começar dessa vez e a Val depois complementa, vou falar muito rápido, né? Então é isso, eu acho que é trazer esse olhar, né, Bruna e Jana, assim, se o tema é tão complexo, tão plural como a Val falou, né? E eu gosto desse conceito, e se a gente aprofundar, ele traz muitas perspectivas, né? A gente precisa também ter essa equação mais complexa, mais sistêmica, mais integrada, mais holística, né? Convidando todas essas perspectivas, esses modelos, esses olhares, esses atores para fazerem parte, né? De como deixar de ser mesmo isolado. Então, só para, né, trazer aqui, né, essa perspectiva,
a gente pode tratar disso, né? E eu acho que nós ainda estamos nesse lugar, tá? Então, acho que a gente ainda, né? A NR1 pode ser um catalisador para a gente sair desse lugar que a gente está e ir para outro. E que lugar é esse que a gente está? Eu acho que a gente está ainda numa atuação mais operacional e tática desse tema. E a gente aqui na Simbólica, né? A gente adotou esse termo, né? Então, isso nos possibilita, dentro dessa atuação operacional e tática, atuar por bordas e brechas, sabe? Pelas bordas e pelas brechas, né? E tá tudo bem, sabe? Porque mesmo assim a gente consegue ir além de olhar a saúde mental, né, como uma normativa, como um checklist, como algo que eu tenho que cumprir, uma auditoria que eu tenho que passar, ou entender a doença mental ou a saúde mental como apenas uma ausência da doença. Então, tá tudo bem, porque, como a Val falou, né, tem boas práticas nesse sentido. E a gente ir para uma atuação mais estratégica, que é o início lá da nossa, né, da nossa fórmula ali, né, ou do nosso convite, né, dessa visão mais integrada, que é essa, o que é essa atuação estratégica, gente? É entender, e a gente só vai viver isso quando as organizações trazerem a saúde integral, o bem-estar como um valor organizacional, sabe? Vai além de colocar nas metas, nas diretrizes estratégicas, que também é importante, né, para alcançar esse lugar, mas é trazer como um valor organizacional, um ambiente físico seguro, um ambiente social inspirador, colaboradores saudáveis e uma relação com o entorno, sabe? Não só para dentro, mas para fora, onde é que eu estou, o impacto que eu gero, a sociedade que eu estou inserido, né? E aí a gente fecha, né, dizendo que quando a gente olha para essas dimensões, né, que é essa equação, né, da conscientização da alta direção, o plano estratégico de RH, o desenvolvimento das lideranças, as ações de cultura de bem-estar para os colaboradores, o desenvolvimento das equipes e a corresponsabilidade de cada indivíduo, né, e aqui a gente traz tudo que nós falamos até agora, é a possibilidade da gente começar a construir essas organizações positivas, resilientes e saudáveis, que conseguem investir esforços sistemáticos e intencionais para maximizar esse bem-estar, sabe? Através de funções, de atividades bem desenhadas e significativas, e aqui o Job Crafting, né, e o JDR ajudam bastante, construindo esses ambientes sociais de apoio, de suporte e promovendo um equilíbrio, sim, sabe? A gente não fala muito de equilíbrio, a gente fala de equalizar, né? De balancear o trabalho e a vida privada, que é o lugar onde as coisas e a nossa vida acontece como um todo. E aí, Val, para você finalizar, trazer aí uma conclusão, né, dessa pergunta da Bruna, né, dessa equação aí que a gente apresenta. Eu acho que é isso, né? Nenhum CEO vem aqui para a Simbólica e fala, e aí, vamos implantar, né, a saúde integral como uma... Não vem, né? Vamos, né? Uma ou duas empresas aí bota lá a felicidade no seu radar, mas estratégico ainda, né, se questiona. Então, é assim, bordas e brechas que a Simone está falando, é o que essa equação permite. Ó, é ali na alta liderança? Bora lá. É dentro da jornada do colaborador? Então, é lá. É nos processos de liderança das equipes? É naquela corresponsabilidade do indivíduo, chamar ele para o jogo, né, na não passividade? Então, hoje, a Simbólica tem um hall de entradas, de brechas, que a gente vai mapeando, né? Um cliente, sim, que nós temos o case que, né, fez esse processo mais integral. Mas ainda, na maioria dos nossos clientes, eu tenho essa brecha aqui, eu tenho essa brecha nessa área, eu tenho essa brecha... Então,
a equação ela pode se tornar possível, desculpe o termo aqui, mas tem que hackear o sistema. A gente tem que ir entrando aonde vai ser possível a gente falar, olha, nessa ação você sustenta, né, que esse bem-estar psicossocial, emocional aconteça. Com essa ação, e aí a gente vai formatando, né, o que deve ser, de fato, um lugar positivo, saudável, resiliente para se trabalhar. Eu quero agradecer vocês, já primeiro. Eu tenho uma fala do que vocês estão falando de hackear o sistema, que a gente fala assim aqui, uma frase. O bem-estar é só começo, a potência humana é o futuro. Então, me recorda essa frase que a gente vem falando aqui. Tudo que vocês falaram é o que eu e a Bru e o Elbinal estamos aí nessa linha, nessa trajetória aí junto com vocês também. E para a gente encerrar, quero agradecer primeiramente e fazer a pergunta. Individualmente, vocês como pessoa indivíduo, Si e Val, como cada uma de vocês semeia o bem-estar? Eu vou falar um pouco do que a gente estava aqui nos bastidores, né, conversando. Eu acho que, assim, eu tenho pensado muito sobre isso, né, mas mais do que trazer a perspectiva profissional, eu acho que primeiro, até para ser coerente, sabe, assim, é esse bem-estar pessoal, assim, para a minha vida, né? Porque falar disso é um tema que a gente relutou muitas vezes, sabe? Falar, será que eu estou pronta? Será que eu estou coerente para levar esse tema para as pessoas, para a organização? Então tem que começar comigo, né? E eu consegui, assim, uma coisa que eu me propus, muito pequena, mas que eu estou já num processo de constância, sustentabilidade, né? Então, esse positivo, essa intensidade, essa permanência, essa frequência alta, porque é positivo, ele só traz coisas boas, né? Então, foi cuidar da minha saúde física, foi trazer a prática da yoga para a minha vida, assim, que eu não abro mão, sabe? Eu pego meu tapete, eu pego meu mate, e naquele mate muita coisa acontece durante a prática, né? Revitalização, ressignificação, reflexão, renovação. E ontem foi uma experiência única, porque eu saí da minha aula de yoga, tive que ir a pé para a padaria, e na volta eu peguei esse temporal, essa chuva no caminho, e eu me permiti tomar chuva, sabe? E foi incrível, assim, porque lavou o corpo, lavou a alma. Eu cheguei em casa e fazia muito tempo que eu não vivia a sensação de tomar um banho quente depois de algo muito gelado, sabe? Então, reavivar essas sensações. Então, eu acho que eu tenho semeado esse bem-estar na minha vida, e essa experiência de ontem, assim, foi única. E eu estou muito feliz de poder compartilhar com vocês. Simples, mas que teve um impacto, assim, enorme, reverberando até hoje. Eu não abro mão de estar perto da natureza. Não abro mão. Para mim é vitalizador. Então, para quem nos ouve, eu, né, divido minha vida aqui entre loucuras de São Paulo, mas eu estou hoje em Ubatuba, né? A minha casa é em Ubatuba, eu estou aqui pertíssimo do mar. Então, eu não abro mão disso, porque é aqui que eu me recarrego, é na natureza que mora a minha sanidade mental, né? No meio do mato é que eu me permito e encontrei um estilo de vida que assim me permite. Agora, eu tenho semeado também de uma maneira muito ousada, e está sendo muito, muito desafiador, porque se não bastasse dar conta de mim, né, dos sistemas de família, dos clientes, que é a organização, eu e a Simone estamos com o projeto de levar, né, a felicidade, o bem-estar, o FIB, a Felicidade Interna Bruta, para as cidades, né? Então, esse semear que nós falamos não vai dar conta só a organização, nós vamos ter que ir para o maior, né? Então, um dos meus projetos hoje é estar envolvido com cidades, né? A gente já terminou um projeto numa cidade de Minas,
e agora a gente já está indo aí abrindo para outras, né? E é isso, não dá para parar, né? É um chamado do mundo, né? É isso. Que lindo, gente. Estou emocionada de ver vocês expandindo. E o nosso desejo, né? Acho que a Rosana também está. Nosso desejo é que vocês possam, assim, expandir cada vez mais. Vocês têm muito conhecimento valioso, incrível. E que bom, né, que está agitando as coisas para que esse conhecimento entre ainda mais aí nas empresas, nas pessoas, nas organizações. Então, a gente deseja ver muitos movimentos de vocês ainda, né, e contem com a gente aí no que vocês precisarem também. Pessoal, conheçam, quem não conhece ainda a Simbólica, conheçam, a gente vai deixar aqui também alguns materiais na descrição. E só agradecer, assim, pela inspiração, pelo compartilhar que vocês generosamente trouxeram tantos conhecimentos, né? E bora lá, né, gente? Tem muito mais pela frente. Então, muito obrigada a todos também que estiveram aqui com a gente. Nós é que agradecemos. Beijo no coração de vocês. Beijo. Obrigada. Vamos juntas. Vamos continuar juntas, então, semeando bem-estar no corporativo, na cidade, nas casas, e vamos continuar nas escolas. O que não faltam são lugares para chegar essas mensagens. Muito obrigada pelo caminhar de vocês. Obrigada, gente.